Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tô bem. Nossa aula de hoje é sobre paisagem e lugar. Este é o tema da nossa aula de hoje, a nossa segunda aula da plataforma Classroom. Tudo bem? O objetivo da nossa aula é o seguinte, compreender o conceito, ou seja, o significado de paisagem e de lugar. E não se esqueça das suas principais características. Então vamos a ela. Bom, e como eu tinha dito, aqui está o nosso tema: lugar e paisagem. E não só isso, é exatamente nesta ordem que está aqui no nosso quadro, tudo bem? Então vamos para o nosso próximo slide. Bum! Lugar. Senhores, senhoritas, eu quero que todos vocês foquem as suas visões nesta imagem. Todos, ok? Não foca na palavra lugar, não vê o que está escrito, a cor que eu estou usando no pincel. Não, nada. Foque os seus olhares na nossa imagem. Agora que você está olhando para essa imagem, você sabe que isso é uma cidade. Você sabe que ali ao fundo tem prédios, você sabe que tem carros, você sabe que tem rua, que tem calçada, que tem algumas árvores. Não sabe? Tudo bem, o que você acabou de fazer foi analisar a imagem. Agora o que você tem que se perguntar é: eu sei, ou melhor, eu conheço essa cidade? Eu já andei por essas ruas? Eu já subi em algum apartamento de algum andar daqueles grandes edifícios? Eu já andei sobre as calçadas onde tem aquelas folhas ali? Se pergunte isso. Eu vou dar 3 segundos e eu volto à explicação. Pois é, a sua resposta é exatamente a mesma resposta que a minha. A resposta é não. Você não sabe que cidade é esta. Você não sabe que rua é essa. Você nunca esteve naqueles prédios ali. Eu tenho certeza disso, até porque ao final dessa aula eu vou dizer de onde que eu tirei esta imagem. Tudo bem? Mas vamos lá. Outra coisa que você tem que se perguntar. Vou até escrever aqui, ó. Essa cidade é um lugar para mim? Tá aí a pergunta. 3 segundos para tentar responder mentalmente. Pois é, a sua resposta é exatamente a mesma que a minha. Senhores, senhoritas, esta imagem, essa cidade, não é um lugar nem para vocês e nem para mim. Sabe por quê, senhoras e senhores? Lugar ou lugares são os espaços de vivência da nossa vida, ok? Ou seja, o lugar são aqueles lugares, locais onde nós temos intimidade. São os locais que nós conhecemos. Nós conhecemos. Esta cidade só seria um lugar para algum de nós caso algum de nós tivesse andado por essas ruas, andado por essas calçadas, soubesse que cidade é esta. Já teríamos visitado essa cidade. Neste caso, esta imagem, esta cidade seria um lugar para nós. Porém, nós não a conhecemos. Sabe qual é o lugar que nós conhecemos? Este aqui, ó, que eu vou trazer uma imagenzinha pra gente. Casa. Mas qual casa? A minha? A dos nossos avós? A dos nossos pais? A nossa casa? Sim, a nossa casa é o nosso... Cadê? É o nosso principal lugar de vivência. Nada é mais íntimo para nós do que a nossa própria casa.
Repito o que eu estou falando, nada é mais íntimo e mais sentimental para nós do que a nossa própria casa. Então, quer um grande exemplo de lugar, o melhor exemplo possível de lugar, caso isso caia na sua prova? A sua casa. Por quê? Você conhece a sua casa, você tem intimidade com a sua casa, você tem sentimentalismo com a sua casa. Ou seja, a sua casa tem um significado para você. Deste modo, a sua casa é um lugar. Tudo bem? Professor, então deixa eu ver. Lugar é todo local que eu tenho, ou todo local ou todo espaço que eu tenho intimidade, correto? Então, o CF1, a minha escola, é um lugar para mim, correto? Sim, corretíssimo. O CF1 é um lugar para todos nós. Sabe por quê? O CF1 é um lugar íntimo para nós. E neste caso, todos nós. Você é aluno ou aluna e para mim, professor. Tudo bem? É um lugar, o CF1, que nós temos sentimento. O CF1 é um local onde nós convivemos. Por isso ele é um lugar. Agora pense bem. Talvez você tenha um tio, um primo, uma prima que more muito longe de você, que não conhece o CF1. O CF1 parece seu primo, sua prima, sua tia, sua avó que mora muito longe e nunca foi à escola. Ele é um lugar? Não. O CF1, para aqueles que não o conhecem, é apenas um local. Ok? Foco. Explicado o que é lugar para vocês. Não tem como se esquecer disso, tudo bem? Voltando à nossa explicação, lugar são os espaços de vivência da nossa vida. São os lugares onde nós temos intimidade, nós temos que conhecer para se transformar em um lugar. A nossa casa é o nosso principal lugar de vivência. Agora foco nessa imagem aqui de novo. Foco aqui na imagem que eu estou rabiscando. Foco na imagem. Você não sabe onde essa cidade fica, você nunca caminhou sobre essas ruas, você nunca viu nada disso. Esta cidade é um lugar para você? Não, ela é apenas um local qualquer. Tudo bem? Explicado para nós na geografia o que é lugar. Agora vamos para a explicação do que é paisagem. Tudo bem? Ótimo. Senhores e senhoritas, olhem bem para essa paisagem. Vocês estão olhando para uma paisagem familiar, não? Essa paisagem? A nossa escola. Esta paisagem é uma paisagem maravilhosa. Agora percebam, para existir uma paisagem, nós precisamos de duas coisas. No mínimo, duas coisas. Nós precisamos do espectador, e nós precisamos também de outra coisa. Nós precisamos de um espaço. Agora perceba, você tem as duas coisas nessa imagem. Você tem aqui o espectador, que no caso sou eu, tirando a foto da escola, registrando este momento, registrando essa belíssima paisagem. E eu tenho um espaço, que é a sua escola. Então, paisagem, senhoras e senhores, é tudo aquilo que nossa visão, vou até colocar de outra cor, a nossa visão alcança. Tudo aquilo que nós podemos ver é uma paisagem. Tudo bem? Foquem nisso. Se você está vendo, apreciando, você é vou até circular, vou até marcar, você é um espectador. Você como espectador, a partir do momento que você olha para algum lugar, você está olhando para um espaço. Aquele espaço é uma paisagem. E paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Tudo bem?
Foquem nisso. Vamos para a nossa próxima imagem. Aqui, a paisagem, ela se divide em duas. Existem as paisagens naturais e as paisagens culturais. Essa é uma divisão que a geografia faz, tudo bem? E paisagem natural é toda paisagem que contém elementos naturais. Elementos da natureza. Esta é a paisagem natural. A paisagem cultural, ela já é o contrário. É toda paisagem que contém elementos culturais. E quando eu falo em elementos culturais, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de tudo o que o homem constrói, ok? Tudo que o homem constrói, modifica, transforma, é uma paisagem cultural. Vamos dar exemplo disso? Professor, como é que eu sei que uma paisagem natural? Porque toda paisagem natural apresenta elementos naturais, ou seja, elementos da natureza. Então, olhem bem para essa nossa imagem abaixo do nome, natural, ok? Paisagem natural é toda aquela paisagem que apresenta elementos naturais. Elementos são aquelas coisas, objetos, formas que nós olhamos e sabemos que é da natureza, que nós conseguimos identificar como da natureza. Como, por exemplo, aí abaixo, o primeiro elemento que nós podemos ver são as árvores. Ok? Nós não vemos só as árvores, nós também vemos as águas do rio. E lá ao fundo nós vemos também relevo. Uma forma de relevo. Aquilo ali não é uma montanha, tudo bem? São morros. Ou seja, elementos naturais dessa imagem. Árvores, o rio e o relevo logo ali ao fundo. Tudo bem? São elementos da natureza que logo que você bate o olho você sabe que pertence à natureza. Logo aqui ao lado nós temos os elementos culturais. Senhores, cultural, de novo, cultural é tudo que é feito pelo homem, até porque o homem faz cultura. Fazer cultura é deixar os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa religião, forma de se vestir para as próximas gerações. Isso é cultura. E sabe qual é o ser que faz isso? O ser humano. Ou seja, elementos culturais é tudo aquilo que é construído, transformado e modificado pelo homem. O primeiro elemento logo de cara que nós conseguimos ver aqui são os edifícios, que no caso eu vou colocar casas. Opa, cadê o nosso lápis? Que no caso aqui eu vou colocar as casas. Perdão, as casas. Depois das casas nós conseguimos ver o quê? Olhem para esse senhorzinho aqui que eu vou circular aqui de... Não, vou colocar de vermelho. Olha esse senhorzinho aqui, ó. Sentado numa cadeira. Olha esse senhorzinho sentado numa cadeira. Então o que eu vou colocar aqui, ó? Cadeira. Construído, modificado e transformado pelo homem. E outra coisa, essas pessoas estão fazendo o quê? Elas estão andando, mas porém elas estão sem roupa? Não, elas estão vestidas. Então outro elemento cultural que nós temos nessa paisagem são as roupas. Pronto, estão aí os 3 elementos que nós conseguimos perceber, os elementos culturais. Nós conseguimos perceber a casa, nós estamos vendo um senhorzinho ali numa brisa terrível, sentado em uma cadeira, e todas as pessoas usando roupas. Quer um elemento cultural mais forte do que as roupas nessa imagem? Olha, impossível, ok? Certinho, vamos lá. Na primeira imagem da natural, você só tem elementos naturais.
Na imagem cultural, você só tem elementos culturais. Agora, percebam nessa imagem aqui. Temos duas imagens aqui da escola. Nesta primeira imagem aqui, que eu vou marcar um asterístico em cima, nós temos um letreiro do CF1. Esse letreiro foi construído pela natureza? Não. Ele foi construído pelo homem. Então, ele é um elemento cultural nessa nossa imagem. Olhem aqui aos cantos, as paredes. Paredes. Janelas. São construções da natureza? Não. São construções do homem. Então, são elementos naturais. Agora, percebam aqui ao fundo. Nós temos uma árvore. Nós temos uma planta. Árvore, plantas são elementos naturais. Então você pode ter sim, em uma única paisagem, elementos naturais e elementos culturais. Tudo bem? Por isso que eu coloquei esta imagem aí de toda a equipe do ano passado da escola, ok? Para você perceber que em uma única paisagem nós podemos ter elementos culturais e elementos naturais. Tudo bem? Agora olha aqui para nosso professor Jeffrey. Eu tirei essa foto no ano passado. A gente olhou para baixo e percebeu que tinha um lápis no seu tênis. Agora olhe de novo para essa paisagem. Era uma fotografia que no caso se transformou em uma paisagem. Tem algum elemento natural nessa paisagem? Tem algo ali, tem uma plantinha, tem um rio, tem alguma coisa ali que justifica um elemento natural? Não. No caso aqui da nossa imagem do professor de artes, esta paisagem, ela é unicamente cultural. Tudo bem? Na primeira imagem ela tem elementos culturais e naturais. E na segunda nós temos apenas elementos culturais. Tudo bem? Pronto. Você acabou de ter uma ótima aula sobre paisagem e lugar. Paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, tudo aquilo que nós podemos ver, tudo bem? E ela é dividida em duas: a paisagem natural e a paisagem cultural. A natural é toda a paisagem que contém elementos da natureza. Paisagem cultural é toda a paisagem que contém elementos culturais, ou seja, tudo aquilo que o homem construiu. E aqui nós temos esses dois exemplos: elementos naturais, elementos culturais. Árvores, rio, o relevo ali ao fundo como elementos naturais e as casas, a cadeira do senhorzinho Brezano e as roupas das pessoas como elementos feitos pelo homem, ou seja, elementos culturais. Tudo bem? Fim. E essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mal feito, feito e bye!